Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula de Direito Constitucional, aqui nesse curso objetivo voltado para a sua preparação para uma futura prova de delegado no Dedicação Delta. Pois bem, como eu lhe prometi no final do encontro passado, neste ainda vamos finalizar o estudo dos direitos e das garantias fundamentais, conversando em especial sobre os chamados direitos políticos. Então, temos 3 importantes artigos da Constituição para podermos depurar, o 16, o 15 e o 14, sendo que o artigo 14 é bastante extenso, tem mais de 10 parágrafos, então eu vou escolher alguns tópicos para poder lhe apresentar. Mas, enfim, essa nossa terceira aula ainda tem que abraçar, ao menos no final dela, um trecho do nosso estudo sobre o Poder Legislativo. Tema que der certo, eu só vou finalizar no nosso próximo encontro do próximo mês. Mas, enfim, vamos em frente, porque eu quero lhe ensinar agora o que diz o artigo 16 da nossa Constituição, quando trata do chamado princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral. É certo que leis e emendas constitucionais podem alterar o processo eleitoral. Afinal de contas, estamos sempre tentando aperfeiçoá-lo. Mas a lei ou a emenda constitucional que alterar o processo eleitoral, apesar de ela entrar em vigor na data de sua publicação, então ela adquire vigência com a publicação, ela só produz efeitos, ela só tem eficácia depois que eu conto 1 ano de vigência. Então, ela entra no ordenamento, entra em vigor com a publicação, mas ela fica numa espécie de estado de hibernação, aguardando a passagem do tempo, e aí depois de 1 ano de vigência, o que é que acontece? Ela começa a produzir efeitos, ela adquire eficácia, e então ela vale para as eleições que ocorram a partir dali. Se uma eleição ocorrer nesse intervalo de 1 ano de vigência dela, essa nova eleição não será submetida, não será realizada sob o crivo da legislação nova, ok? Então vejamos o que a Constituição indica. A lei que alterar, e aqui serve lei ou emenda constitucional, a lei ou emenda constitucional que alterar o processo eleitoral, veja que é possível modificarmos o processo eleitoral, ela entrará em vigor na data de sua publicação. Então, apesar de ela adquirir vigência com a publicação, a eficácia é que vem depois. Por quê? Porque apesar de ela já estar em vigor, ela não pode ser aplicada à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, a eleição que ocorra dentro desse primeiro ano de vigência não se submete à normatização trazida pela lei nova, ok? Para deixarmos esse raciocínio abstrato e encaminharmos aqui uma percepção mais concreta, eu lhe convido para pensarmos nessa hipótese que eu criei. Então, imaginemos que em novembro do ano de 2015 tenha sido publicada e, consequentemente, entrada em vigor uma lei que alterou o processo eleitoral. Ela completou 1 ano de vigência só em novembro de 2016. Então, é claro que nas eleições que ocorreram em outubro de 2016, essa lei não valeu. Não valeu porque a eleição ocorreu dentro do seu primeiro ano de vigência e por força do princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral, a regra nova não podia valer, porque o que a Constituição quis foi evitar que mudanças casuísticas realizadas na véspera do pleito eleitoral pudessem interferir no princípio isonômico, tão importante para a estruturação da nossa República. De certo, mudanças feitas de última hora, nas vésperas do pleito eleitoral, iriam beneficiar ou prejudicar grupos políticos específicos, partidos certos, ou até seriam edificadas para beneficiar ou prejudicar determinado candidato. Então, a Constituição quis evitar isso, criando essa ideia da não surpresa na esfera eleitoral, tá bom? Agora, a partir daqui, deste momento em que ela completou 1 ano de vigência, ela adquire eficácia e começa a produzir efeitos. E, consequentemente, ela vale para as eleições subsequentes. Então, uma eleição que ocorreu em outubro de 2018, claro, já seria submetida a esse regramento novo, ok? Pois bem, então essa é a ideia da anterioridade eleitoral. E o intuito, a finalidade central do dispositivo é assegurar que a eleição se desenrole em perfeita harmonia com o chamado princípio da isonomia. Esse foi o intuito do poder constituinte originário quando inseriu o artigo 16 na Constituição. E eu lhe digo isso justamente para pensarmos na emenda constitucional 107, que é de julho do ano de 2020, e promoveu o adiamento das eleições de outubro daquele ano para novembro. É claro que no atual cenário que estamos vivendo, e sabendo que essa medida, foi só mais uma tentativa de contermos o avanço da pandemia, mas também uma tentativa infrutífera, você se pergunta a utilidade desse adiamento das eleições. Mas na época pareceu que era algo adequado, então a emenda 107 de julho de 2020 adiou
em razão da pandemia da Covid-19, as eleições municipais de outubro de 2020, os prazos eleitorais respectivos, e aí as eleições que ocorreriam no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, em segundo turno, né, se claro, ele fosse realizado em alguns municípios, elas foram adiadas para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro. Mas repare o seguinte, essa emenda altera o processo eleitoral, mas ela é de julho de um determinado ano, e ela já foi aplicada em outubro deste mesmo ano. Aí você me pergunta, isso não ocasiona uma violação do princípio da anterioridade ou da anualidade? Justamente para evitar este debate, a emenda trouxe no artigo 2º o afastamento da anterioridade, indicando que não se aplica o artigo 16 ao disposto nesta emenda constitucional. Tá? Então foi essa maneira que o Congresso Nacional, o Poder Reformador, encontrou para evitar, né, que discussões acerca da legitimidade da emenda esbarrassem nesse princípio tão importante que está descrito em nossa Constituição. Se você me pergunta que eu entendo ou não que isso é válido, eu já trouxe aqui para você o trecho que eu fiz constar no meu manual, na edição nova, né, em que eu discuto o tema. Perceba, um dos fundamentos teleológicos do artigo 16 foi justamente o de assegurar a igualdade na disputa das eleições. E aí, nesse sentido, essa excepcionalidade e o ineditismo da crise sanitária atingiu de forma equânime todos os partidos, todos os candidatos, né? Então, nenhum partido ou candidato foi beneficiado, foi prejudicado ou foi favorecido em razão desse adiamento. Todos foram igualmente surpreendidos. Então, não há violação daquilo que é a ideia que orientou a feitura do artigo 16. A emenda, em seu artigo 2º, procurou já afastar exatamente a incidência do artigo para evitar discussões sobre a legitimidade dela. Mas se você pensar que a própria razão de ser do artigo 16 não foi afetada, eu não vejo inconstitucionalidade aqui, tá bem? Bom, fechamos então o estudo do artigo 16, agora a gente desce para o artigo 15. O artigo 15 ele é muito interessante porque ele já começa indicando que a nossa Constituição veda, de forma categórica, a cassação dos direitos políticos. Então, a cassação de direitos políticos, que é a retirada arbitrária de direitos políticos de alguém, sem que a pessoa sequer possa defender, e normalmente num ato que é motivado por questões ideológicas, isso a nossa Constituição veda de forma categórica e absoluta. O que ela permite? Que os direitos políticos sejam suspensos ou que sejam declarados perdidos. Então, perda e suspensão são possíveis. Cassação é vedada, e isso é a primeira coisa que você tem que memorizar. É vedada a cassação de direitos políticos. Grave isso, porque o examinador em provas, ele vai trazer cenários que estão aqui no artigo 15, por exemplo, incapacidade civil absoluta, condenação criminal definitiva, e vai dizer que isso ocasionou a cassação dos direitos políticos de alguém. E você vai dizer, não há cassação de direitos políticos neste caso. Tá? Por quê? Porque a Constituição veda em absoluto. O que ela permite que ocorra são as seguintes hipóteses. Perda, que está aqui no inciso 1º, e suspensão. Então, perda e suspensão são possíveis, mas a cassação não. E repare que a própria Constituição não nos avisa quais hipóteses são de cassação e quais hipóteses são de, quais hipóteses são de suspensão e quais hipóteses são de perda. Então, essa é uma tarefa que compete à doutrina. E aí, nesse sentido, há um posicionamento uníssono, uniforme, no sentido de que o inciso 1º, quando trata do cancelamento da naturalização por sentença judicial definitiva, traz hipótese de perda. E que os incisos 2, 3 e 5 consagram hipóteses de suspensão. De fato, ainda hoje só subsiste na doutrina uma única divergência, que é com relação ao inciso 4 do artigo 15, porque a maioria da doutrina o qualifica como sendo hipótese de suspensão. Então, teríamos um único cenário de perda, que é o do artigo 15, inciso 1º, que é o cenário de cancelamento de naturalização por sentença judicial definitiva. Todos os outros casos seriam consagradores de suspensão dos direitos políticos. Mas há, volto a lhe dizer, ainda hoje uma divergência doutrinária que não é já tão intensa, porque uma parcela muito minoritária da doutrina segue defendendo que isso seria hipótese de perda, não é? Mas para a doutrina majoritária, até o inciso 4 do artigo 15 consagra hipótese de suspensão, tá bem? Eu vou lhe mostrar cada uma dessas hipóteses agora, para podermos debatê-las. Então, começando com o inciso 1º do artigo 15, ele tem que ser combinado com o artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1.
Por quê? Não sei se você se lembra, mas quando estudamos nacionalidade, nós aprendemos que é possível brasileiros perderem a nossa nacionalidade. Tanto o brasileiro nato quanto o brasileiro naturalizado. Agora, o artigo 12, parágrafo 4º, ele tem 2 incisos. O inciso 1º, ele fala de cancelamento de naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. É claro que esse inciso 1º, que traz a chamada perda-punição, só atinge brasileiros naturalizados, porque estamos falando de perda da nacionalidade decorrente de uma sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, aqui, só naturalizados são atingidos. No inciso 2, que a gente chama de perda-mudança, que é quando um brasileiro adquire outra nacionalidade fora das hipóteses constitucionalmente autorizadas, nós temos um cenário em que brasileiros natos e naturalizados podem perder a nossa nacionalidade. Mas o que interessa aqui é o inciso 1º, a chamada perda-punição. Então, a Constituição prevê que os naturalizados podem perder nossa nacionalidade se a naturalização for cancelada por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Agora, é claro que se o sujeito deixar de ser brasileiro naturalizado, o que vai acontecer? Ele também não poderá mais exercer direitos políticos. Por quê? Porque estrangeiros ou apátridas não são alistáveis, não podem se alistar como eleitores. E, por óbvio, se não podem se alistar como eleitores, também não são elegíveis. Quem não exerce a capacidade eleitoral ativa, porque não se alista como eleitor e vota, também não pode receber votos. Então, por isso, os direitos políticos, neste caso, ficarão perdidos. Então, o artigo 15 indica hipótese de perda diante, justamente, do cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Ok? Beleza. Essa, então, é a única hipótese de perda que nós teríamos no artigo 15. As demais são hipóteses de suspensão. Bom, a primeira situação de suspensão deriva do seguinte: incapacidade civil absoluta. Toma cuidado, porque o examinador tira a palavra absoluta, coloca relativa. Essa hipótese hoje está sem aplicabilidade, né, por causa do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou o artigo 3º do nosso Código Civil e acabou fazendo com que esse cenário de incapacidade civil absoluta já não se desenhe mais na prática. Só que, como é uma mudança legislativa, outra pode sobrevir e essa possibilidade voltar a ter eficácia. Hoje isso continua caindo em prova, porque é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos, alguém ser declarado incapaz de forma absoluta do ponto de vista civil. Mas a verdade é que não há incidência, eficácia para esse dispositivo hoje, porque essa hipótese na esfera civil já não se desenha. Tá? Mas, enfim, saiba que isso aqui é uma hipótese de suspensão. Outra que temos, e essa aqui muito importante, é a condenação criminal definitiva. Claro, tem que ser definitiva, tá? Presos provisórios, então, não estão com seus direitos políticos suspensos. Por isso que a sociedade, o próprio Estado, procuram se organizar para poderem levar urnas aos presídios. Né? O nosso maior contingente carcerário hoje, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, é formado por presos provisórios. E eles não estão com seus direitos políticos suspensos, então eles podem participar do pleito eleitoral. Essa notícia aqui que eu trouxe para você é de 2020, tá? Porque tivemos eleições naquele ano. Assinado convênio para o voto de presos provisórios e adolescentes internados nas eleições de 2020. Essa notícia foi extraída do site do TRE, lá em Minas. Tá? Enfim, há esse movimento do Estado e da sociedade em razão, por óbvio, de a suspensão dos direitos políticos só se iniciar quando a condenação criminal torna-se definitiva. E é claro que a suspensão dos direitos políticos não é eterna. A suspensão dura enquanto durarem os efeitos da condenação, tá bem? E aí, se os efeitos da condenação estão superados, né, a suspensão cessa quando há o cumprimento ou a extinção da pena. E veja, essa suspensão termina quando há o cumprimento ou a extinção da pena e ela não depende de reabilitação ou prova de reparação de danos. Tá? Então, esse enunciado de súmula aqui do TSE acaba sendo também muito importante para a nossa análise e para o nosso estudo. Então, há suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal definitiva, mas a suspensão aqui, ela perdura enquanto durarem os efeitos da condenação. Com o cumprimento ou extinção da pena, a suspensão cessa e isso independe de reabilitação ou de prova de reparação de danos. Ok? Avançando agora para o inciso 4, que é o inciso mais polêmico de todos,
não é? Já tivemos questões de prova, por exemplo, às vezes eu mostro em aula uma questão do CESP, em que a banca considerou correta a alternativa que indicou que nesse cenário aqui nós teríamos hipótese de perda. Só que aí, claro, a questão foi objeto de inúmeros recursos e a banca acolheu a argumentação apresentada pelos candidatos e teve que anular a questão. Teve que anular a questão sob a justificativa de que não havia consenso com relação à qualificação desse dispositivo, se ele seria perda ou suspensão, né? Então, diante da divergência doutrinária séria, eles anularam. O que eu vejo mais recentemente em prova é o examinador nem cobrar que é perda, nem cobrar que é suspensão. Simplesmente dizer que os direitos políticos podem ser perdidos ou serem declarados suspensos diante desse cenário aqui, que é o cenário de recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Vamos falar do inciso 8º, então. Esse inciso 8º do artigo 5º, junto com os incisos 6 e 7 do mesmo dispositivo, ele forma a tríade que consagra a chamada liberdade de consciência e liberdade de crença. Então, a nossa Constituição assegurou a liberdade de consciência, a liberdade de crença, de forma que você possa abraçar livremente quaisquer convicções que você entender que são as mais adequadas. Você pode ou não professar uma religião, mas se escolher professar uma religião, como o Estado não tem religião oficial porque é laico, você pode professar aquela que você desejar, não é? Então, toda essa liberdade está exposta ali naqueles primeiros incisos da nossa Constituição. E aí o inciso 8º, ele vem e traz o chamado imperativo de consciência, ou a escusa de consciência, argumentando que ninguém vai ser privado de direitos por causa da sua crença religiosa ou da sua convicção filosófica ou política. Afinal de contas, o exercício de um direito fundamental não pode nunca me colocar em situação prejudicial. Eu não posso ser prejudicado porque eu estou simplesmente exercendo um direito, uma garantia fundamental que a própria Constituição consagrou para mim. Então, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, já que a própria Constituição assegurou a liberdade para as pessoas abraçarem livremente crenças e convicções. Mas, no entanto, existe aqui uma ressalva. Salvo se a pessoa invocar essa crença religiosa ou essa convicção filosófica ou política para não cumprir uma obrigação legal que foi imposta a todos e ainda se recusar a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, o que acontece? Se você alega que não pode cumprir determinada obrigação legal que foi imposta a todos, porque sua crença religiosa não permite, porque suas convicções filosóficas ou políticas lhe impedem, até aí está tudo bem. Você não vai ser privado de direitos por isso, porque exerceu seu imperativo de consciência, sua escusa de consciência. Mas veja, se o Estado tiver editado uma lei fixando a prestação alternativa para este caso, você deverá cumpri-la. Por quê? Porque se você der 2 passos, você vai ficar privado de direitos. O passo número 1 é alegar sua crença religiosa ou convicção filosófica ou política para não cumprir uma obrigação legal que foi imposta a todos. Esse é o passo número 1, você dá ele com segurança, exercendo um direito fundamental. Mas aí, se o Estado editou a lei que prevê a prestação alternativa, você deve cumpri-la. Porque se você também não efetivá-la, aí sim você se sujeita à privação de direitos. Em que caso? Bom, fica fácil notar que o artigo 15 indica que a perda ou suspensão se dará nos casos de recusa a cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Então, se você não cumpre a obrigação legal que foi imposta a todos e ainda se recusa a cumprir a prestação alternativa fixada em lei, aí você fica sujeito realmente à privação dos direitos políticos. Na modalidade perda ou suspensão, a doutrina majoritária indica que essa privação se desenrola na modalidade suspensão. Tá? Então, por exemplo, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. A lei que regulamenta este assunto, que é a 8239, ela é de 1991, indica que se o sujeito alegar imperativo de consciência, decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, que o Estado tem que atribuir serviço alternativo, né? Mas veja, se o sujeito recebe o serviço alternativo, mas se recusa a cumpri-lo ou cumpre de forma incompleta, o que vai acontecer? Suspensão dos direitos políticos do inadimplente, tá? Então teremos suspensão dos direitos políticos. Por que a doutrina majoritariamente diz que é hipótese de suspensão?
Porque toda legislação, quando trata desse assunto, considera que é hipótese de suspensão. Veja essa Lei 8239 de 91, quando fala do serviço alternativo para quem não cumpre, né, a obrigação militar. A lei diz, se o sujeito não cumpre serviço de natureza essencialmente militar e também se recusa a cumprir a prestação alternativa, ele vai ficar suspenso com relação a seus direitos políticos. Percebe? Mesma coisa que o Código de Processo Penal. Quando no artigo 438 vai tratar do serviço do júri, indica que se o sujeito se recusar a prestar o serviço do júri, alegando o imperativo de consciência, ele vai ter que prestar um serviço alternativo, sob pena, olha, de seus direitos políticos ficarem suspensos. Então, ainda há, sem dúvida, autores indicando que isso aqui seria hipótese de perda, mas enfim, quando você olha toda a legislação, de forma robusta, corrobora o que a doutrina majoritária defende. Quem alega o imperativo de consciência para não cumprir a obrigação legal e, na sequência, também não quer cumprir o serviço alternativo, se sujeita realmente à suspensão dos direitos políticos. Tá bem? Agora, só um detalhe, e eu aproveito com isso e toco em outro ponto específico da matéria. E se o Estado não edita a lei fixando a prestação alternativa? O que acontece? Perceba, você se recusa a cumprir uma obrigação legal, ao argumento de que ela viola sua crença religiosa. Tudo bem, você não cumpre a obrigação legal porque ela viola sua crença religiosa. Ok, até aí ok. Aí você diz, mas veja, estou aberto a cumprir a prestação alternativa que está fixada em lei. Mas aí quando você vai verificar, não existe prestação alternativa fixada em lei. E aí? E aí que se o Estado não edita a lei, determinando qual é o serviço alternativo a ser cumprido, a responsabilidade não é sua. Então, a privação de direitos nunca vai acontecer para você. Porque você não cumpre a obrigação legal, mas estaria, né, pelo menos em tese, disposto a cumprir o serviço alternativo se ele existisse. Mas como o Estado não editou a lei, a responsabilidade não é sua. Tá? Então, se o Estado não edita a lei fixando prestação alternativa, não vai haver privação de direitos. E sabe por quê? Porque essa norma aqui, pouca gente percebe, é uma norma constitucional que tem eficácia contida. Ou seja, você exerce plenamente o seu direito de alegar crença religiosa ou convicção filosófica ou política para não cumprir uma determinada obrigação legal. Você exerce plenamente esse direito até o momento em que o Estado edita uma lei, contendo, restringindo o exercício desse direito. Porque quando o Estado edita a lei, você só exerce esse direito na plenitude se você cumpre a prestação alternativa. Então, a lei, quando vem, ela restringe, ela contém aquele direito de você alegar livremente o imperativo ou a escusa de consciência. Então, isso aqui é uma norma constitucional de eficácia contida. Tá? Vou te dar outro exemplo de norma contida, só para você relembrar este cenário. José Afonso da Silva é um autor muito tradicional e respeitado, né, por todos nós, é o grande mestre do direito constitucional brasileiro. Ele, ao estudar esse tema, percebeu que as normas constitucionais, com relação à eficácia, elas são diferentes. Existem normas que sozinhas, independentemente de qualquer regulamentação posterior, já são capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais. De outro lado, existem normas que produzem seus efeitos essenciais sozinhas, desde que a Constituição é promulgada e publicada. Mas é possível, né, que o legislador edite uma norma restringindo o conteúdo delas. E ainda existem aquelas normas constitucionais que sozinhas não são capazes de produzir todos os seus efeitos essenciais. Elas precisam daquela regulamentação, daquela normatização posterior para poderem produzir efeitos plenos. Então, quando ele detectou esse cenário, ele resolveu classificar as normas constitucionais. Então, eu tenho normas constitucionais de eficácia plena, que são aquelas com aplicabilidade direta, imediata e integral. Essas normas sozinhas, desde que a Constituição é promulgada e publicada, elas já produzem sozinhas, independentemente de qualquer regulamentação. Elas já produzem todos os seus efeitos essenciais. Quando você abre, por exemplo, o artigo 12. Não, o artigo 18, parágrafo 1º que diz Brasília é a capital federal. Você precisa de alguma norma regulamentando isso? Não, uai. Está lá escrito Brasília é a capital federal. Ponto. Norma de eficácia plena. Agora, existem normas que já produzem seus efeitos sozinhas, mas que são passíveis de uma atuação normativa posterior, na qual o legislador vai conter, vai restringir o direito nelas previsto. São as normas de eficácia contida. Essa aqui é um exemplo. Você exerce essa liberdade da escusa ou do imperativo de consciência livremente, até que o Estado resolva editar a lei
fixando a prestação alternativa. Aí, neste caso, se o Estado editar essa lei fixando a prestação alternativa, você passa a ter que cumprir a prestação alternativa para não ficar privado de direitos. Quer outro exemplo? E talvez esse seja o mais clássico de prova. O artigo 5º, inciso 13, quando diz sobre a liberdade profissional, que é livre qualquer ofício, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei. O que nós temos nesse ponto? É livre o exercício de qualquer trabalho, de qualquer ofício, de qualquer profissão. Sim, é livre. Mas veja, devem ser atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei, se a lei vier. Tem muita profissão que ainda hoje não está regulamentada. E não estando, ela é de acesso livre para qualquer um de nós. No entanto, outras tantas profissões já estão regulamentadas. E aí, se você quiser exercê-las, você dependerá, primeiro, de cumprir os requisitos legalmente estabelecidos. Você não pode acordar amanhã e falar, eu tenho o dom da cura, eu quero ser médico agora. Você quer ser médico? Joia, pode. Qualquer um pode ser o que quiser, viu? Mas a questão é que você vai ter que cumprir requisitos estabelecidos em lei para poder exercer essa profissão, porque ela está regulada. E aí existe no Supremo um entendimento de que essa regulamentação normativa, ela deve existir sempre que o risco de dano para a sociedade do mau desempenho profissional for muito alto. Então, toda vez que há um risco potencialmente significativo diante do mau desempenho de uma profissão, essa profissão tem que estar regulamentada, porque isso nos protege. Agora, tem profissão que não precisa estar regulamentada, porque se o sujeito desempenhá-la muito mal, ele não vai gerar dano para a sociedade. A profissão de músico, por exemplo. Ele é péssimo músico, tá bom. Às vezes ele faz até sucesso, uai. Né? Ah, mas ele é péssimo. Não importa. Não importa, porque ele ser ruim não gera dano para a sociedade. Quer ver outra norma de eficácia contida que interessa muito aqui na nossa área policial? O artigo 5º, inciso 58, quando diz, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, vírgula, salvo nas hipóteses previstas em lei. Quer dizer, se você está civilmente identificado, se você traz consigo um documento de identificação civil, você não será submetido à identificação criminal. Vai ser levado para a delegacia, para o colhimento das suas impressões datiloscópicas, foto de frente e perfil, narração de próprio punho da vida pregressa, para de repente fazer um exame grafotécnico. Não, porque você está civilmente identificado. Mas isso é um direito absoluto? Não, porque a Constituição põe uma vírgula e diz, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que significa que uma lei poderia ter sido e foi editada, e essa lei traz cenários em que a pessoa, mesmo estando civilmente identificada, poderá ser levada para a delegacia para identificação criminal. Hoje nós temos a Lei 12.037 de 2009, a Lei de Identificação Criminal. Percebeu? Então, isso é a norma de eficácia contida, e essa aqui, ó, se insere exatamente nesse mesmo cenário, tá? Só faltou falar da norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada é aquela que sozinha não produz plenamente todos os seus efeitos. Ela precisa, ela depende de uma regulamentação posterior. A contida pode vir a ser regulamentada, existe uma faculdade para o legislador. Na limitada, não, a regulamentação tem que se apresentar, a regulamentação tem que acontecer, né? E aí tem múltiplos exemplos. Para você ter uma ideia, hoje, depois de mais de 30 anos de edição da nossa Constituição de 88, ainda temos mais de 100 dispositivos carentes de regulamentação. Muito simples. O 18, parágrafo 4º, que fala que novos municípios podem ser criados por incorporação, fusão, etc. Mas esses novos municípios, para serem criados, dependem de, primeiro, ser editado uma lei complementar federal, que vai reger, orquestrar esse processo. E, a bem da verdade, essa lei complementar federal não existe até hoje. Então, não dá para a gente realizar o que aquele dispositivo propõe, por exemplo, né? Enfim, só para eu fechar essa parte aqui dos direitos políticos, envolvendo o artigo 15, eu já falei dos incisos 1, 2, 3 e 4. Inciso 1, hipótese de perda. Incisos 2, 3 e 4, de suspensão, sendo que ainda paira uma certa divergência doutrinária sobre o inciso 4º. Aqui sobre o inciso 5º, nenhuma divergência, é caso de suspensão mesmo, tá? Então, vamos lá. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de improbidade administrativa. Aí veja, o parágrafo 4º do 37 indica que os atos de improbidade importarão na suspensão dos direitos políticos. Também na perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, né? E aqui no caso, a suspensão, ela vai variar, né, de prazo, a depender da gravidade da conduta praticada pelo agente.
Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nessa aula 3 do tema Direitos Políticos, nós temos que enfrentar o artigo 14. Tem muita coisa para a gente estudar nesse dispositivo, mas eu selecionei aqui pontos que são cruciais para a sua preparação. Começando com a leitura do caput, consagra a soberania popular e indica que ela vai ser exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante alguns institutos de participação popular direta, que são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei. Nunca é demais lhe lembrar que o parágrafo único do nosso artigo 1º indica que todo o poder emana do povo e que o povo vai exercer esse poder indiretamente por meio de seus representantes ou então diretamente nos termos desta Constituição. E é claro que o exercício direto se dá por meio desses institutos consagradores, da soberania popular. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei. Lembre-se que tanto o plebiscito quanto o referendo representam formas de consultarmos o povo de forma direta. A diferença entre eles é que o plebiscito ocorre antes da formação legislativa e o referendo ocorre depois. Então, o plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos, institucionais, antes da lei ser elaborada, e o referendo é uma confirmação de um assunto que já foi transformado em lei, e aí o povo é acionado para poder confirmar, ratificar ou rejeitar determinado ato legislativo. Uma coisa importante que seria aqui válida para nós lembrarmos é que quem convoca plebiscito no Brasil e autoriza a realização de referendos é o Congresso Nacional. Essa é uma competência exclusiva do Congresso, está descrita lá no artigo 49, no inciso 15. Então, a nossa Constituição não optou por um personalismo exacerbado, permitindo que o presidente da República fizesse essas escolhas. Não. Segundo o nosso texto constitucional, é competência exclusiva do Congresso autorizar referendo e convocar plebiscitos. Tá? E, claro, existem alguns momentos em que a nossa Constituição expressamente exige a realização dessas consultas populares diretas. Então, por exemplo, se você vai formar novos estados, novos municípios, nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 18, consulta plebiscitária tem que ser realizada. Então, não dá para a gente se afastar disso. O plebiscito tem que ser, na verdade, convocado pelo Congresso Nacional. Tá? Mas quem delibera e decide essas questões é o próprio Congresso. Joia? E aí, a próxima forma de participação popular direta é essa derivada da possibilidade de nós, cidadãos, nos organizarmos para apresentarmos projetos de lei ordinária ou lei complementar. Tá? Esse projeto de lei será sempre apresentado na Câmara dos Deputados, que é a casa que representa o povo. Então, a Câmara sempre será a casa iniciadora, aquela que recebe o projeto de lei e faz a deliberação principal daquela proposição, justamente porque há determinação constitucional expressa nesse sentido. Mas veja, a apresentação desse projeto de lei depende da comprovação de alguns requisitos que estão aqui, ó, é o famoso 1503. Então, a gente precisa que pelo menos 1% do eleitorado nacional subscreva aquela proposição, e isso hoje no Brasil é um número que gira em torno de 1.400.000 assinaturas. Essas assinaturas não podem ser colhidas, por exemplo, só aqui em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Elas precisam estar distribuídas em pelo menos 5 estados. E um estado, ele não se torna participante porque ele enviou a assinatura de um eleitor. Claro que não. Esse estado tem que enviar um número mínimo de assinaturas, que corresponda ao menos a 0,3% do número total de eleitores que ele possui. Por isso que a gente fala nesse número 1503. Tá? 1% do eleitorado nacional, distribuídos em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% do número total de eleitores de cada estado participando. Não é? E aí, uma coisa que é muito importante notar aqui é que esses requisitos para que tenhamos a apresentação de um projeto de lei por iniciativa popular, eles são extremamente rigorosos, o que faz com que, sem dúvida, nós não tenhamos hoje muitas leis fruto de iniciativa popular. Por quê? Porque nós temos inúmeros requisitos e eles são muito complexos. Alguns autores constitucionalistas, inclusive, indicam que esse instituto de iniciativa popular, em nossa Constituição atualmente, é mais um instituto decorativo do que qualquer outra coisa, dada a dificuldade do preenchimento desses requisitos. Tá? Mas nós temos algumas leis que são fruto de projeto apresentado por iniciativa popular. É aquela do Fundo Nacional de Habitação. Alguns falam que a Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, também seria de iniciativa popular. Mas, na verdade, quando você olha de forma técnica, o presidente subscreveu a proposição
antes da gente completar 1% do eleitorado nacional. Mas quando já estávamos próximos disso e tínhamos em torno de 1 milhão de assinaturas colhidas, você vê a pressão popular que já foi feita, e o presidente subscreveu. Então, a verdade é que esse instituto serve mais como pressão popular do que qualquer outra coisa, tá? Eu ainda coloquei aqui nos nossos slides 2 outros artigos que eu lhe peço para ler, o 27, parágrafo 4º e o 29, inciso 13, porque eles consagram iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei também nas esferas estadual e municipal de forma expressa, tá? E para fecharmos, eu vou lhe mostrar o caput do artigo 60 com seus 3 primeiros incisos. Lembrando que teve uma prova já em fevereiro de 2021 do CESP que cobrou exatamente isso aqui, questionando se havia iniciativa popular para a apresentação de propostas de emenda à Constituição Federal. E aí você devia responder que não há previsão de iniciativa popular para a apresentação de PEC. Quem pode apresentar PEC? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara, ou então 1/3 no mínimo dos membros do Senado, ou então o presidente da República, ou então mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Perceba que, então, aqui não há previsão de iniciativa popular para a apresentação de PEC, não de forma expressa na Constituição. Tem doutrina que defende isso? Tem. Tem autor que vai dizer o seguinte: se o povo é o titular do poder originário e pode o mais, que é se dar uma nova Constituição, por que o povo não poderia o menos, que é apresentar uma proposta para modificar essa Constituição que hoje temos? Então, existe esse debate, mas em âmbito doutrinário, tá? E uma parcela muito minoritária defende essa possibilidade, inclusive argumentando que poderíamos, por analogia, usar os requisitos do parágrafo 2º do artigo 61, que prevê iniciativa popular para a apresentação de projetos de lei, o que é uma loucura, porque são institutos completamente diferentes, né? Aqui você vê que a Constituição ela quis entregar essa legitimidade para a apresentação de PEC a um rol muito restrito de pessoas, né? Então, sozinho só o presidente. Deputados federais, bom, eu preciso de 1/3, são 513 deputados federais, eu preciso de pelo menos 171, né? Depois 1/3 dos membros do Senado, são 81 senadores, eu precisaria de 27 no mínimo. E mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação. Nós temos 26 assembleias, mais uma Câmara Legislativa do DF 27, então precisaríamos de 14 assembleias favoráveis à proposição. Interessante porque esse inciso cai bastante em prova, esse aqui, ó. Mas na prática, quer saber? Nunca uma PEC foi apresentada para modificar a Constituição de 88 pelas Assembleias Legislativas. Isso aqui nunca aconteceu. Serve mesmo para cair em prova, tá? Bom, visto o caput do artigo 14, a gente avança para o parágrafo 1º, que trata da chamada capacidade eleitoral ativa, que é o direito do sujeito se alistar como eleitor e votar. Você deve se lembrar que no Brasil o alistamento eleitoral e o voto, eles são obrigatórios para quem tem mais de 18 anos, mas são facultativos para quem tem idade variando de 16 a 18 anos, para quem é analfabeto ou para quem tem mais de 70 anos. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para quem tem mais de 18 anos e são facultativos para quem é analfabeto, para quem tem mais de 70 anos, para quem tem mais de 16 e menos de 18 anos, né? Então, estamos falando da alistabilidade, que é a capacidade eleitoral ativa, sujeito se alistar como eleitor e votar. Agora, um detalhe: a obrigatoriedade, ela não é uma característica petrificada do voto, o que significa que muito bem poderia ser editada uma emenda constitucional ampliando a facultatividade do alistamento e do voto para todas as pessoas. Isso não afetaria a cláusula pétrea. Por quê? Porque quando você lê o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que traz as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, os limites materiais à atuação do poder reformador, que são aqueles assuntos tão essenciais para a edificação da nossa Constituição, que eles não podem ser abolidos ou suprimidos via emenda constitucional. Quais são esses temas? A forma federativa de Estado, o voto, direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Quando você olha o inciso 2º e ele trata do voto, a gente nota que as características do voto que estão petrificadas são as seguintes: o voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Ninguém diz que o alistamento eleitoral e o voto deve ser obrigatório. Não, uai. Essa é uma característica que está lá no artigo 14, que é válida para alguns indivíduos, mas que muito bem poderia ser superada via emenda constitucional. Então é possível, sim, que uma emenda constitucional altere o artigo 14, transformando o alistamento eleitoral e o voto em facultativos para todas as pessoas, sem que isso ofenda alguma cláusula pétrea, tá?
Na sequência, você viu quem pode se alistar como eleitor, quem deve se alistar como eleitor, né? Porque para alguns há obrigatoriedade, para outros há facultatividade. E agora a gente vai olhar para o próximo parágrafo do artigo 14, que vai tratar dos inalistáveis. Inalistáveis são aqueles que não podem se alistar como eleitores. São os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Estes não se alistam, consequentemente não votam, tá? Então, direitos políticos não são direitos universais, o que significa que estrangeiros que estiverem aqui, ou até mesmo apátridas, a é o prefixo de negação, apátrida, aquele que não tem pátria. Eles não podem exercer direitos políticos aqui, a começar por esse dispositivo, que impede que eles se alistem como eleitores e, consequentemente, eles não vão poder votar, né? E o conscrito durante o período de serviço militar obrigatório. Por quê? Porque a hierarquia militar é muito diferente da hierarquia na vida civil. Então, enquanto o sujeito está conscrito, prestando o serviço militar obrigatório, ele não se alista e não pode votar, tá? Ah, mas e se ele se alistou antes, quando tinha 16 anos, até participou de uma eleição? Ora, quando ele vai prestar o serviço militar obrigatório, o título dele fica suspenso e acabou, tá bom? Agora, avançando. Vamos falar um pouco também sobre elegibilidade, que é a capacidade eleitoral passiva de receber votos. Ela está descrita aqui no parágrafo 3º do artigo 14. Então, o sujeito, para se eleger, para exercer a chamada capacidade eleitoral passiva, ele precisa cumprir algumas condições. A primeira é ser nacional, claro. Um estrangeiro não vai se candidatar a nada. A segunda é ser alistável, claro. Quem não pode se alistar como eleitor e votar não vai poder receber votos, não vai poder se candidatar para nada, né? Então, a nacionalidade é uma condição, o alistamento, o pleno exercício dos direitos políticos é o seguinte: não pode haver aqui a incidência de alguma causa de privação do artigo 15, que nós já estudamos no bloco anterior. Então, por exemplo, o sujeito não pode estar com seus direitos políticos suspensos. Às vezes ele é nacional, se alistou como eleitor, tem domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima, está tudo certinho. Mas os direitos políticos estão suspensos porque ele foi condenado criminalmente por sentença judicial definitiva. Uai, direitos políticos suspensos, ele não está no pleno exercício, então não pode se eleger, tá bom? Tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e, claro, né, filiação partidária, porque a gente não admite candidatura avulsa, candidatura autônoma. A gente quer no Brasil reforçar os partidos políticos, que são pessoas jurídicas de direito privado, cuidado com isso. O artigo 17 indica que o partido político ele adquire personalidade jurídica na forma da lei civil, que é uma pessoa jurídica de direito privado. E aí, depois que os seus atos constitutivos foram registrados no cartório de pessoas jurídicas e que ele já tem personalidade jurídica, né, aí os estatutos são registrados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Isso aí cai muito em prova, impressionante. Pessoa jurídica de direito privado e não público, adquire personalidade jurídica na forma da lei civil e não na forma da lei eleitoral. E primeiro adquire personalidade jurídica, depois os estatutos são registrados no TSE. Às vezes a prova coloca TRE, tá? São pequenas informações que estão lá no artigo 17, mas que fazem toda a diferença em prova, isso cai bastante. Agora vamos falar um pouquinho das idades mínimas. Idade mínima de quantos anos? Bom, as idades mínimas no Brasil são 18, 21, 30, 35. 18 anos para ser vereador, 21 para ser prefeito, vice, para ser deputado federal, estadual, distrital, juiz de paz, 30 anos para ser governador ou vice, 35 para presidente, vice e senador. Claro que isso tem que ter sido gravado, né, por você, mas enfim, não é difícil, tá? Agora um detalhe, essas idades mínimas, espera aí um pouquinho, deixa eu ajustar isso aqui. Essas idades mínimas aqui, ó, 21, 30 e 35, elas só precisam ser cumpridas na data da posse. Então o sujeito pode se eleger presidente da República com 34 anos. Então, em outubro, ele tem 34 anos. Desde que até a data da posse, a posse presidencial é no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, isso está no artigo 82 da nossa Constituição, até a data da posse o sujeito tem que completar 35 anos. Né? Às vezes ele faz aniversário em novembro, em dezembro e fica tudo bem. Então, essas idades mínimas, 21, 30 e 35, só precisam ser comprovadas na data da posse. 18 anos tem que ser comprovada antes, tá? Na data limite para a apresentação do registro da candidatura. Antigamente comprovava na posse também, foi uma mudança feita pela legislação em 2015, Lei 3.165, setembro de 2015. Por quê? Porque o sujeito se elegia com 17 anos às vezes, e aí ele completava os 18 antes de tomar posse e estava tudo bem, mas não está, porque ele tem que ter atingido a maioridade já, tá?
Bom, falamos de elegibilidade, agora eu queria falar um pouquinho sobre inelegibilidade, que é o que vai impedir a candidatura. E aí, claro, existem múltiplas formas de classificarmos as inelegibilidades, mas eu vou começar com isso aqui, ó. Ou a inelegibilidade é absoluta e o sujeito não pode se candidatar a cargo eletivo algum, ou a inelegibilidade é relativa e aí ele não pode se candidatar a cargos específicos. Pode derivar de motivo funcional, que é o artigo 14, parágrafos 5º e 6º, pode derivar de motivos de casamento, parentesco, afinidade, que é o parágrafo 7º, ou de previsão legal, que é o parágrafo 9º. Inclusive, nós temos a lei das inelegibilidades, que trata disso, traz outras hipóteses de inelegibilidade, né? É a lei complementar 64 de 90. Essa lei que foi modificada pela lei da ficha limpa, que é a lei complementar 135 de 2010, tá? Então, existem algumas inelegibilidades, algumas circunstâncias que vão impedir que o sujeito se candidate. Bom, eu começo com as inelegibilidades absolutas que vão impedir que o sujeito se candidate para qualquer cargo eletivo. Primeiro, a circunstância de ele ser inalistável. Por quê? Porque se o sujeito não se alista, por óbvio, ele não se elege. Então, como o alistamento eleitoral é uma condição de elegibilidade, tem que se alistar para poder se eleger, tem que ter capacidade eleitoral ativa para poder exercer a capacidade eleitoral passiva, consequentemente, quem não se alista não vai se eleger, tá? Então, os primeiros que são inelegíveis de modo absoluto são aqueles que não se alistam. Agora, os analfabetos também são inelegíveis de modo absoluto. Porque perceba, o analfabeto, ele exerce, se quiser, facultativamente, ele exerce a capacidade eleitoral ativa. Ele pode se alistar como eleitor e votar. Imagine que esse analfabeto, então, é brasileiro, ou seja, é nacional, ele se alistou como eleitor, pode votar, ele tem domicílio eleitoral na circunscrição, ele é filiado a um partido político, está no pleno exercício dos direitos políticos e cumpre a idade mínima. Ele vai poder se eleger para algum cargo? Ele cumpriu todas as condições do parágrafo 3º do artigo 14. Ele vai poder se eleger? Não. Por quê? Porque o parágrafo 4º proíbe. Lembrando que não basta você cumprir as condições de elegibilidade do 14, parágrafo 3º. Além de você cumprir essas condições, você ainda precisa não se submeter a nenhuma causa de inelegibilidade. E no caso do analfabeto não dá. Por quê? Porque ele é inelegível de modo absoluto. Então, cuidado, porque o analfabeto é alistável, ou seja, ele tem capacidade eleitoral ativa, se alista como eleitor e vota, mas por outro lado ele é inelegível de modo absoluto, ele não pode se eleger para cargo eletivo algum, tá bem? Bom, avançando, as outras inelegibilidades que temos são de ordem relativa, porque elas impedem que o sujeito se candidate numa circunstância específica, para um cargo específico. Não são desse tipo, né, tão severas quanto as absolutas. As inelegibilidades relativas estão nos demais parágrafos do artigo 14, no 5º, no 6º, no 7º e no 9º. Tá? Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de alguns aqui. O 5º dá para a gente falar, que é a questão da reeleição na chefia do Poder Executivo. O que acontece? A reeleição lá no Legislativo sempre foi possível. Então, nós temos hoje, na atual legislatura, deputados federais que estão cumprindo o seu 8º mandato consecutivo. O sujeito vai ficar à frente da Câmara dos Deputados mais de 30 anos, porque já está no 8º mandato consecutivo. Depois tem um outro grupo que já está no 7º mandato consecutivo, e por aí vai. Então, reeleições sucessivas no âmbito do Poder Legislativo, elas são possíveis. Agora, na chefia do Poder Executivo, como é que funciona? No Legislativo pode, mas e no Executivo? No Executivo, quando a Constituição de 88 foi promulgada e publicada, não havia a possibilidade de reeleição na chefia do Poder Executivo. O Poder Constituinte originário não determinou assim. Só que o tempo passou e uma emenda constitucional foi feita. É a emenda 16, ela é do ano de 97. Essa emenda constitucional passou a determinar como possível a reeleição do chefe do Poder Executivo para um único período subsequente. Perceba que o sujeito pode ocupar a chefia do Executivo 2, 3, 4, 5 vezes. Mas veja, de modo consecutivo, ele só pode ocupar a chefia do poder 2 vezes, uma eleição e uma reeleição. Aqui nós teríamos que ter alternância do poder, aqui ele poderia voltar. Tá? Então, alguém que já presidiu a República por 2 mandatos, pode se candidatar pelo 3º? Sim, se não for consecutivo. Alguém que foi governador do estado de São Paulo, se elegeu, se reelegeu. No 3º mandato, claro, não pode se candidatar nem ao cargo de titular nem de vice, mas poderia sim
nesse terceiro mandato, ocupar um outro cargo, ou ficar afastado da vida política, e aí depois, neste que seria aqui, ó, o quarto mandato, ele poderia voltar, tá bem? Então, lembrando, não existe limite para as reeleições no Poder Legislativo. Agora, na chefia do Poder Executivo, a Constituição, na sua redação originária, proibia, a redação atual tirou essa proibição que estava aqui no artigo 82, né? Aí um detalhe, veja que o mandato inicialmente era de 5 anos. Foi uma emenda constitucional que reduziu esse mandato presidencial de 5 para 4 anos, tá? Não é possível que hoje uma nova proposta de emenda constitucional amplie esse mandato, que hoje é de 4 anos, para 5 de volta, que era a redação originária, ou até para 6, sei lá. E o parágrafo 5º, que também vedava a reeleição, passou agora, na sua redação atual, a permiti-la. Então, o que temos? O presidente, os governadores de estado, do Distrito Federal, os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos. Então, a reeleição passou a ser possível com essa emenda aqui. Mas poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Tá bem? É isso. Agora, eu vou comentar uma decisão do Supremo aqui que eu acho interessante. A Corte passou a vedar a figura do prefeito itinerante ou prefeito profissional. O que era esse caso? O sujeito se elege para prefeito do município A no primeiro mandato. Tem direito a uma reeleição. Então, prefeito reeleito do município A no segundo mandato. Como aqui no terceiro mandato ele não pode pleitear nem o cargo de titular, prefeito do município A, nem de vice, né? Porque ele não pode ser vice, é outro cargo. Uai, não pode ser vice porque o vice é o substituto e o sucessor natural do titular. Então, ele já cumpriu o mandato, foi reeleito. Como é que no terceiro mandato ele seria o vice? Porque aí ele substituiria, ou poderia até suceder o titular, e aí seria o terceiro mandato consecutivo dele. Mas, enfim, o que o sujeito fazia? No final do segundo mandato, ele trocava o domicílio eleitoral dele para outra circunscrição, e aí ele se candidatava a prefeito do município B. Primeira eleição, como prefeito do município B, podia se reeleger. E aqui ele podia trocar de domicílio eleitoral de novo, para poder se candidatar de novo no município A ou em outro. Enfim, nascia no Brasil essa figura controversa aí de prefeito itinerante ou prefeito profissional. E aí o Supremo passou a vedar, dizendo o seguinte, olha, tem um recurso extraordinário em que a Corte passou aqui a impedir esse cenário. A reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo município, mas em relação a qualquer outro município na federação. Tá? Isso aqui é interessante porque às vezes tem aluno que fala assim, mas o Supremo decidiu para os prefeitos, isso vale também para os governadores? Por exemplo, Geraldo Alckmin, ele já tinha sido governador de São Paulo outras 2 vezes, mas vamos para os mandatos mais recentes dele. Ele se elegeu de novo, mas digamos de forma não consecutiva, em 2010. Depois de novo em 2014, eleição e reeleição. Em 2018, Geraldo Alckmin não podia disputar nem o governo do estado de São Paulo, porque seria um terceiro mandato consecutivo, nem o cargo de vice aqui. Então ele disputou a presidência e sabemos que perdeu. Mas enfim, será que aqui em 2018 ele podia ter disputado o governo do estado, de um estado ou outro? Por exemplo, sei lá, de Minas Gerais? Resposta, se nem o sujeito em âmbito local pode ser prefeito 2 vezes de um município, trocar de domicílio eleitoral e tentar disputar em outro, imagina se isso seria possível com o governador. Não tem decisão nesse sentido. Claro que não tem, mas... Enfim, não tem, e eu imagino que se o Supremo tivesse que enfrentar essa questão, se comportaria da mesma maneira, dizendo que claro que não, né? E aí, falando sobre o Alckmin, sabe que tem um ponto interessante aqui sobre reeleição dele, para eu te apresentar? O que é o caso? O Alckmin, em 94, foi eleito vice-governador de São Paulo. Mário Covas era o governador eleito. Então, Mário Covas foi eleito em 94, no primeiro turno, Alckmin era o vice do Covas. Em 98, Mário Covas, já aproveitando essa emenda 16 de 97, que permitiu a reeleição, em 98, Mário Covas se reelegeu para o seu segundo mandato. Ele venceu o Paulo Maluf no segundo turno. E aí o Alckmin era o vice. Só que no curso desse segundo mandato, Mário Covas veio a falecer. E aí o Alckmin o sucedeu como governador. Então perceba, Alckmin foi o vice, eleito junto com o titular Covas em 94. Em 98, Covas se reelegeu, Alckmin se reelegeu vice, mas no curso desse segundo mandato, com o falecimento do Covas, Alckmin, então, se tornou o governador do estado. Aí, na eleição de 2002, Alckmin disputou a sua própria reeleição.
E aí a oposição foi questionar isso no Supremo, dizendo, não, peraí, mas ele está no governo desde a eleição de 94. Porque nesse primeiro mandato ele substituiu o Covas algumas vezes. Substituiu para situações temporárias. Em 98, no mandato de 98, que era o segundo, ele sucedeu em definitivo porque Covas faleceu. Como é que ele pode disputar a reeleição? Aí o Supremo disse, claro que ele pode, porque o cargo você só exerce se foi eleito ou se suceder em definitivo. Esse primeiro mandato em que ele meramente substituiu não contava. Então, eu fiz até um esquema aqui, olha só. Quem foi vice no primeiro e no segundo mandato, no terceiro pode disputar o cargo de titular? Pode. Pode até disputar no quarto a reeleição como titular. Para o Alckmin não dava, porque o Alckmin sucedeu o Covas no segundo mandato, que foi em 98. E aí, esse segundo mandato do Covas virou o primeiro do Alckmin, como governador. Então, o primeiro mandato do Alckmin é ali no final, né? Eu não lembro se o Covas faleceu em 2001, mas enfim, aí ali o Alckmin terminou o mandato do Covas, foi o primeiro mandato dele. Aí em 2002 se reelegeu, ou seja, foi governador de São Paulo de novo, em 2002, eleito. E pronto, não podia disputar um terceiro, né? Tanto que em 2006, nós tivemos aqui em São Paulo outro governador. Aí em 2006, outro governador, 2010 o Alckmin se elegeu de novo. Foi o terceiro mandato dele de governador. Em 2014, ele se reelegeu, foi o quarto. O Alckmin já teve 4 mandatos de governador em São Paulo. Então, quem foi vice 2 mandatos consecutivos, no terceiro pode disputar o cargo de titular. Agora, cuidado, porque quem foi titular 2 vezes, no terceiro não disputa o cargo de vice. Por que não? Porque pode ser isso aqui só uma fraude. Ele foi, por exemplo, governador 2 vezes, aí no terceiro mandato ele se candidata a vice, aí o titular da chapa se afasta, renuncia, e ele vira o governador. Aí seria o terceiro mandato consecutivo. Uma tentativa, sem dúvida, de burlar por uma via indireta o que a Constituição prevê. Não pode. E também coloquei aqui nesse esquema o que eu já te expliquei, né? Quem foi prefeito do município A 2 vezes não pode, no terceiro mandato, tentar ser prefeito do município B, né? Porque senão surge a figura do prefeito itinerante ou prefeito profissional que a Constituição proíbe. Tá? Mais um detalhe aqui sobre direitos políticos. Tem uma outra inelegibilidade que está próxima aqui, que é a do parágrafo 6º, que é também interessante, que atinge de forma muito direta o chefe do Poder Executivo. Os chefes do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, eles até podem se candidatar a outros cargos, mas para isso eles precisarão se desincompatibilizar para poderem disputar a eleição. O que é desincompatibilizar? É renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes da eleição. Não precisa ser com 6 meses exato, mas até 6 meses antes da eleição. Mas veja que essa regra só vale para os chefes do Poder Executivo, né, que estão com a máquina estatal nas mãos, e quando eles vão se candidatar para outros cargos. Então, para concorrerem a outros cargos, os chefes do Poder Executivo, presidente, governadores e prefeitos, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito, até 6 meses antes da eleição. Então, veja só, se um chefe do Poder Executivo quer disputar sua própria reeleição, como não é outro cargo, e sim o mesmo cargo, ele precisa se desincompatibilizar? Não. Então, o sujeito que é presidente da República, se ele tem intenção de disputar a reeleição, ele pode, porque não é outro cargo, como diz a Constituição, é o mesmo cargo. E sendo, então, o mesmo cargo, ele pode fazer o quê? Ele pode disputar a sua própria reeleição, tá? Mas isso porque é reeleição. Mas se ele é presidente da República, vamos supor, se ele é governador de estado, aproveitando o caso do Alckmin, né? Alckmin se elegeu governador em 2010, reeleito em 2014 e em 2018. Não podia nem ser governador de São Paulo, nem vice. Então, o que ele fez? Até 6 meses antes das eleições de 2018, né, ele se desincompatibilizou. Ele renunciou ao seu mandato de governador para poder disputar outro cargo, que foi a presidência da República. Tá bem? Então, essa é a regra da desincompatibilização, que tem que ser observada pelos chefes do Poder Executivo. Se o sujeito é membro do Poder Legislativo, por exemplo, um senador da República, pensemos no Aécio Neves quando quis disputar a presidência da República, tá? Com a Dilma Rousseff. Em que ano que estamos? 2014, né, que ele disputou? Enfim, ele ainda é, né, senador eleito pelo Estado de Minas Gerais. Então, como senador, ele quer disputar outro cargo, a presidência da República? Pode. Ele precisa se desincompatibilizar do seu cargo de senador até 6 meses antes do pleito? Não, porque ele tem um cargo no Legislativo, por isso ele não precisa se desincompatibilizar.
Tá? Então ele disputa, um senador, um deputado federal, disputa a sua própria reeleição ou disputa outro cargo sem precisar renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes da eleição. Ok? Enfim, acho que ficou meio tarde para a gente começar o próximo tema, que é poder legislativo, mas na quarta aula eu enxugo esses assuntos e trago o legislativo com algumas informações adicionais sobre o processo também, tá? Para a gente ter aí uma oportunidade de seguir discutindo esses temas. Né? São muitos os assuntos em direito constitucional que eu acho que importam para a sua preparação aqui para delegado. E a gente está fazendo um apanhado desses tópicos centrais aqui nesse nosso curso no Dedicação Delta, para ofertar para você uma preparação que é bem objetiva, mas também você deve estar notando bastante completa, né? Eu não me adapto muito a esse formato de aulas assim só de dicas, não, a não ser que seja uma revisão final. E a gente tem isso aqui no curso. Um ato final para a prova X que vai acontecer. Aí tudo bem, porque aí eu sei que o aluno já estudou comigo, ele tem uma bagagem e ele pode só rever pontos centrais. No curso como esse aqui, nós temos uma pretensão. E a pretensão é apresentar de forma objetiva, de forma bem concisa, os temas que são os mais relevantes. Não é? E é isso que a gente tem feito. Então, eu só tenho a te agradecer pela presença aqui nessa nossa terceira aula e lhe esperar, né, na próxima. No quarto encontro estamos juntos de novo e aí a gente segue, né, com a nossa meta de começarmos os poderes. Eu quero falar um pouco de legislativo, de processo legislativo para você. Combinado? A gente se vê no próximo encontro. Até lá, bons estudos.